Bom, hoje uma pauta que eu venho defendendo bastante é a questão da transparência, principalmente em obras públicas. Obviamente, eu sempre defendi transparência em todas as áreas. Eu procuro ter transparência no meu mandato, através principalmente das minhas redes sociais. E aproveito aqui para mencionar, siga lá meu Instagram, Felipe Faller, você vai ver que tem lá os stories, tem os destaques separados por ano, né, o resumo de cada ano, 21, 22, 23, 24 e agora o 25 em construção, porque eu prego muito essa questão da transparência. E logo que veio essa reeleição, graças a Deus nós reelegemos, eu comecei a trabalhar num projeto de transparência em obras públicas, porque eu vi que passou 4 anos durante meu mandato e percebi que muitas obras acabavam não sendo executadas, acabavam trancando, e muitas pessoas me perguntavam: Felipe, o que aconteceu com aquela obra? E muitas vezes a burocracia para tu saber quantas andavam aquela obra, o que aconteceu, por que parou, o que falta para ser concluída, quanto foi gasto do dinheiro público nessa obra, nós demorávamos para achar esses números, achar essa documentação. Então nós entramos com um projeto que prevê a transparência em obras públicas de Cachoeira do Sul, onde o Poder Executivo vai ter que colocar todas essas informações no site eletrônico, onde a população vai ter esse acesso, onde o vereador também vai ter esse fácil acesso para poder fazer essa fiscalização. Então foi um projeto muito importante que nós protocolamos, discutimos e aprovamos, e hoje já está publicado pelo Executivo Municipal. Mais do que isso, nós recebemos a secretária Paola do Antigo Planejamento, que é a Gestão e Governança, e tive a boa surpresa, a grata surpresa, de ver que esse projeto já está em fase de ser executado. Essa lei, na verdade, está em fase de ser executado, porque nos foi apresentado um drive, onde tem várias ruas, várias obras de Cachoeira do Sul, posso citar a Rua Coberta, e dizendo já em que fase está a obra, o que falta para essa obra ser executada. Falta a outra parte, que é a questão de documentação, questão de valores, qual empresa ganhou, prazo, início, se houve aditivo ou não, aqueles outros detalhes que também a lei prevê que deve estar ali constado. Então, foi uma vitória minha, foi uma vitória do povo cachoeirense pela transparência nesse ponto em relação às obras públicas. Então, é uma pauta que eu venho defendendo bastante, transparência em obras públicas, feliz pela lei aprovada, e agora esperamos aí a plena execução dessa lei. Outra pauta que eu sempre defendo é a questão da educação. O mandato anterior me pegou até de surpresa essa pauta, porque acabou sendo ao natural, que foi a questão da escola cívico-militar. Né, começou com a escola cívico-militar, era uma demanda que eu já tinha, que eu sabia que eu iria protocolar, e assim eu fiz. Mas posteriormente veio questões como dos monitores, que sempre há cobrança de ter novos monitores. Então no mandato passado, no governo passado, nós sempre cobramos isso, que houvesse novas nomeações, que houvesse um aumento de vagas, porque a demanda por monitores hoje ela é gigante. E ainda o concurso da gestão anterior está em vigor, ele está valendo, e eu recebi algumas cobranças para que fossem nomeados novos monitores, e até falei em tribuna que não adianta tu fazer ali o chamamento de 20 se tu precisa de 20. Se tu precisa de 20 monitores, chama 50, porque muitos, como o concurso já faz 2 anos que aconteceu, muitos monitores estão em outros concursos, estão em outra cidade daqui a pouco, então não vão assumir o cargo. E para que essa fila ande e realmente seja atendida a necessidade, eu fiz essa indicação, falei isso em tribuna, para que mais fossem chamados, para que aí essa fila realmente andasse e a necessidade e o número de vagas reais realmente fossem atendidos. E, obviamente, a valorização desses monitores, porque, infelizmente, muitos acabam assumindo e logo desistindo, porque não são valorizados. E, como eu falei, a demanda é grande, há pessoas aptas a assumir, então é necessário que dê essa atenção para que os nossos alunos, aqueles que precisam também do monitor individual, né, para que toda a nossa educação ela seja atendida da forma que merece. Então a educação sempre é uma pauta constante no meu mandato, é algo que eu defendo bastante. O FAPS é um problema que vem há um bom tempo assombrando a cidade de Cachoeira do Sul e principalmente os servidores, que são aqueles que trabalharam uma vida inteira, vão trabalhar ainda uma vida inteira e tem aquela incerteza de que serão garantidos no futuro após a sua aposentadoria. Então precisa realmente dar uma atenção. Começou errado, começou com aqueles 4%, então começou muito errado lá no início, era
nítido, óbvio, que se tornaria insustentável, posteriormente veio aumentando. Teve agora a reforma em 2022, com o governo anterior, onde foi aumentada a alíquota para 14%, e no meu entendimento, houve ali um grande erro da gestão ao colocar o inativo, o servidor inativo também nessa conta, cobrando do servidor inativo esses 14%. Então, e muitos ali diziam que ali seria a salvação do FAPES. Ingênuo quem acreditou, né? E muito errado quem colocou essa narrativa, quem criou essa narrativa, porque é óbvio que só dessa forma não resolveria, e ainda tentando punir o servidor que trabalhou uma vida toda, passar a contribuir os 14%. O servidor que já havia contribuído uma vida toda, trabalhado uma vida toda, havia sido aposentado, está lá descansando, muitos desses, do nada passar a contribuir 14%, ser descontado 14% do seu salário. Isso beira, né, algo muito errado. Então, e muitos desses pagam imposto de renda ainda, mais 27%, então daqui a pouco tu vê metade do seu salário indo, né, muitos precisam do IP, então ficou muito difícil para esses servidores aposentados. Mas esse é um ponto. O ponto agora, atual, entrou esse projeto para nossa discussão hoje, né, atualizando agora, foi retirada a urgência desse projeto. Nós passamos por uma audiência pública, a qual eu me manifestei já declarando meu voto contrário, porque eu vejo com muita preocupação, né, a questão dos servidores. Sabemos que algo precisa ser feito, sabemos que algo precisa ser mudado, mas nós temos que cuidar que forma nós vamos fazer isso. E quando eu falo nós, eu digo poder público, porque, né, compete ali o prefeito enviar os projetos para a Câmara e nós, vereadores, decidir se nós autorizamos aquilo ou não, se nós concordamos com aquilo ou não, se nós vamos dar o aval para aquilo ou não. E a gente precisa olhar o servidor com bons olhos, porque muitos servidores estão ganhando ali abaixo do mínimo, então já está sendo muito prejudicado esse servidor. E com essas alterações que vêm sendo feitas, ou melhor, que pretendem ser feitas, que estão sendo sugeridas pelo Executivo Municipal, pode fazer com que o servidor aí seja penalizado, né, com a questão de dependentes, com a questão de vier a faltar e seus dependentes não ficarem desamparados, o cônjuge. Então são questões, são pontos que mexem diretamente na vida do servidor. Então a gente precisa ver com todo cuidado isso. Sugestão, que me perguntou, foi o que eu falei em tribuna. Hoje tramita uma PEC no nosso Congresso, até a 66 ela foi aprovada, com a exclusão da emenda 5, a qual incluía a 38 junto, que era, né, onde iria impactar diretamente essa questão de aposentadoria e a questão de pensões por morte. Ainda está tramitando, ainda há futuramente a possibilidade de ser aprovada com modificação ou não, ou até mesmo ser reprovada, mas a minha sugestão é essa, que aguarde, né, essa PEC ser votada e ver o que realmente lá em Brasília vão decidir. Aí sim, se aprovando lá em Brasília, vem de cima para baixo, não tem o que fazer. Eu acredito que daqui um pouco seja uma oportunidade, não sei se foi esse o intuito do prefeito, tirar essa urgência, daqui um pouco esperar para ver o que vai acontecer lá em Brasília, para depois mexer aqui em Cachoeira do Sul. Daqui um pouco não vai precisar, porque se vier de cima para baixo, eu vejo essa PEC muito mais lesiva do que o próprio projeto executivo, eu vejo dessa forma, da forma que eu analisei, que eu estudei. Então eu acredito que é um momento agora de dar uma acalmada e esperar esses projetos tramitarem lá em Brasília e ver o que vai acontecer. Aí sim, depois, futuramente, não sendo aprovado, demorando mais, aí o prefeito vai ter que achar alternativas de tentar resolver o FAPES. A gente sabe que é muito difícil, mas o Poder Executivo Municipal e qualquer outro prefeito que botar o nome à disposição vai ter que enfrentar isso, né? Mas eu acho que por hora é o momento da gente esperar o que vai acontecer lá em Brasília. Não sei se esse passo atrás do prefeito é nesse ponto, mas eu acho que seria uma sugestão minha, né? Aguardar esses projetos que tramitam lá em Brasília e a gente dar uma segurada aqui para não entrar com esse projeto e um projeto que vai impactar diretamente na vida do servidor. Mais uma vez, eu entendo as ações do Poder Executivo em tentar achar recursos, em diminuir despesa e aumentar a arrecadação para tentar pagar, né, as contas, para tentar fazer manutenções nas ruas. Isso tudo eu entendo. A questão é, a que custo vai fazer isso? Então esse foi o motivo de eu ter votado contra esse fim desse desconto, né, dessa alíquota, da diminuição dessa alíquota de desconto, da parcela única,
porque muitos moradores, eu conheço muitos e muitos de baixa renda, que juntavam ali o décimo, juntavam o dinheiro no final do ano para poder pagar com o maior desconto possível e sobrar um dinheirinho a mais para iniciar o ano já um pouco mais folgado. Então, eu entendo que não é um aumento, obviamente, não é um aumento. Quem fala isso fala de maneira equivocada ou de maneira maldosa, mas eu entendo que vai fazer com que diminua o poder aquisitivo da população, porque quem paga em parcela única, na primeira parcela, realmente via ali um valor, percebia esse valor ali sobrar a mais no final do mês ou no final do ano, de acordo com o que fosse pagando. Então, como eu falei na tribuna, eu não achei certo, né, o preço de lesar o morador para sobrar aí, para arrecadar mais, para poder fazer essas manutenções e pagar a merenda escolar, ter remédio na farmácia pública, enfim, todas aquelas despesas que a prefeitura tem, e eu não vejo salutar, não vejo correto tu penalizar o morador, penalizar o contribuinte que paga em dia, que paga certinho, para que seja possível essa arrecadação maior. Porque quando a gente faz isso, tu tá dando um recado ali, mas eu pagava direitinho, né, eu pagava certinho, né, e eu tinha esse desconto, agora não vou ter mais. Então tu tá penalizando o bom pagador, tá penalizando a população que juntava o dinheiro ali para poder pagar em dia, para poder ter um desconto e sobrar um dinheirinho a mais no final do ano ou no início, dependendo da data que pague. Então eu não achei justo, eu acho que há outras formas de fazer gestão, há outras formas de fazer economia, há outras formas de gerar mais receita no nosso município. É sentar, pensar e colocar em prática. Mas eu acho que, como eu falei, nesse primeiro momento eu não achei correto penalizar o bom pagador, penalizar o contribuinte. Não era para ser, acredito muito na independência de poderes. Eu vejo que, vou me colocar agora no lado do poder executivo, eu vejo que todo prefeito sempre vai tentar ter maioria na Câmara, né? Vai depender da forma que ele vai fazer isso, como ele vai conseguir chegar a essa maioria e se vai conseguir. Alguns governos eu vejo que isso vem acontecendo, o prefeito tem maioria na Câmara, tem conseguindo aprovar todos os seus projetos, porque conseguiu montar essa base. Eu vou falar por mim agora, Felipe Faller. Eu sempre me coloco no legislativo, desde que eu assumi, como independente. Não acho certo fazer aquela oposição só por fazer oposição, né? Assim que eu também não acho certo tu ser base e votar tudo da forma que o governo manda, no prazo que o governo manda, sem discussão. Eu acho que tem que fazer tudo com responsabilidade. Eu acho que esse é o nosso papel. Nosso papel é fiscalizar, nosso papel é estudar as leis. Algumas situações as quais eu assinei urgência porque eu entendi que era salutar, que era bom, que fosse votado de maneira mais célere para atender uma comunidade, para atender alguma demanda grande do município, como algum contrato que está se esgotando o prazo e aquele serviço não pode parar. Aí tu entende, tá? Vamos dar essa mão aí para o Poder Executivo, para o serviço não parar, mas sempre deixando aquela ressalva, precisa-se que haja organização para que num próximo venha com antecedência, para que a gente estude, nem que seja uma suplementação, porque muitas vezes suplementação é pedido por urgência para entender que é algo mais simples. Eu concordo, mas daqui a pouco nem todo mundo é um contador que nem eu, nem todo mundo tem essa formação que nem eu tenho. Então daqui a pouco vai levar um tempo a mais para estudar, há muitas demandas. Então eu sempre faço essa cobrança, principalmente porque já passou, né, um tempo. A gente entende aí que é possível o Poder Executivo se organizar. Há algumas exceções, então eu acho que é exatamente esse, né, que é o papel do vereador independente, analisar. A gente pode agora realmente assinar aquela urgência e botar o projeto à votação, porque é algo que vai impactar diretamente lá na comunidade, vai faltar um enfermeiro contratado lá no postinho, lá na vila e precisa logo. A gente entende. Agora tu vê aqui um projeto ali que faltou organização, que daqui a pouco pode esperar mais um pouco, que foi até eu tive uma leve discussão com uma vereadora. Eu falei, esse teu projeto ele pode esperar mais um pouquinho, não precisa ser votado hoje, daqui a pouco ele pode ser votado semana que vem em regime de urgência e eu daqui a pouco eu posso até assinar. Mas se não tem realmente a necessidade de votar hoje isso, a gente pode segurar uma semana, estudar melhor, até para mostrar que nós, Poder Legislativo, é independente do Poder Executivo. Que a gente não vai acatar tudo que o prefeito manda da forma que ele manda, porque aí está errado. Tem que haver harmonia entre os poderes, mas ao mesmo tempo tem que haver independência. Então, infelizmente, a gente vê que
algum tempo a Câmara tem passado tudo, o prefeito obviamente vai tentar sempre montar a maioria, vai tentar montar uma base para que esses projetos aprovem, mas eu acho que é possível sim fazer isso de uma forma correta, de uma forma responsável e até passando, né, uma mensagem para a comunidade, passando, né, que o vereador ele está ali para legislar, está ali para fiscalizar e que a Câmara não é um puxadinho do Poder Executivo. Boa pergunta, Rafael. Ótima pergunta. Muitos têm me perguntado sobre esse assunto. Quando eu me elegi a primeira vez, eu tinha muita vontade de concorrer a deputado estadual, mas aí eu vi que não era o momento certo, porque que a gente não pode ser candidato de nós mesmos, né? Tem que ver o clamor dos teus eleitores para aquilo ali, ver o apoio, e principalmente eu aguardo o chamado sempre de Deus para a minha vida, se realmente é aquilo ali para mim, se Ele quer que eu faça aquilo. Vi que não era o momento, vi que era o momento de eu não concorrer no pleito anterior, em 22. Meu filho nasceu bem nesse ano, então acho que não é o momento, vamos amadurecer mais um pouquinho, vamos trabalhar bem. E buscamos uma reeleição muito boa, segundo mais votado, mais de 140% de aumento da votação, sair de 504 votos para 1.211 é um crescimento muito grande, mostrando que a população aprovou o meu trabalho. E agora surge novamente, né, essa possibilidade de eu concorrer. E hoje, de acordo com alguns movimentos, aí, alguns deputados que me procuraram, né, surge a possibilidade de eu concorrer a deputado federal e não mais a estadual, que era a minha ideia anterior. Primeiramente, porque a gente vê um espaço, né, houve esse espaço em Cachoeira do Sul de lideranças que acabaram ficando para trás, a gente precisa dessa renovação. Então, eu quero coloquei já meu nome à disposição do meu partido para concorrer a deputado federal. Tenho conversado com grandes lideranças que são meus, posso dizer, padrinhos políticos, pessoas que eu me inspiro muito, como deputado Sanderson, deputado Zucco. Eu conversei muito com eles me apoiam muito nessa iniciativa. Vou colocar meu nome, já coloquei meu nome à disposição, logo estarei colocando a aprovação da comunidade, ver se eles me apoiam nessa pré-candidatura. E Cachoeira do Sul, principalmente isso, né? Cachoeira do Sul precisa de um deputado federal. Esse é o meu maior motivo hoje. Cachoeira do Sul precisa ter um deputado de Cachoeira do Sul, que vai trazer os recursos para Cachoeira do Sul, que vai buscar os recursos para Cachoeira do Sul, que vai ter um deputado de Cachoeira batalhando lá em Brasília pelos pleitos da nossa cidade, como Ponte do Fandango, que é uma dor que a gente tem aí há um bom tempo, como a balsa gratuita agora nesse tempo que a ponte vai ficar parada. Por mais que seja uma pauta a nível estadual, um deputado ajudaria muito, um deputado federal, que é a nossa 403, que fica anos e anos e não termina a conclusão das obras. A gente viu agora que talvez fique para 26, mais uma promessa, mais uma vez vamos fazer campanha ali, infelizmente. O nosso porto, que precisa ser muito bem utilizado. Eu estava ontem na Assembleia tratando desse assunto, vem novidade aí. Tem uma parceria grande com o Capitão Martim lá em Porto Alegre. Daqui um pouco, se tudo se alinhar, futuramente ele pode assumir aí algo no estado e vai estar olhando aqui para o nosso porto, com a possibilidade daqui a pouco a gente usar melhor aquela área, aquela estrutura que ele viu que tá ali, tá pronto, cara, por que não é usado? Então são pautas que Cachoeira do Sul, que eu me sinto hoje preparado para defender, mas sempre com o pezinho no chão, sempre com humildade, entendendo se realmente é para mim aquilo ali, se eu tenho apoio para aquilo ali e se é um chamado de Deus para minha vida. Se não for, a gente, com toda a humildade do mundo, dá um passinho atrás, segue o trabalho, mas se for, a gente vai entrar rachando. E por fim, Rafa, agradeço a oportunidade de eu poder estar falando um pouquinho do trabalho, um pouquinho das nossas intenções. Meu sonho é ver Cachoeira do Sul crescer, meu sonho é ver meu estado crescer. Até falei agora num evento que teve a nível estadual, ver o Rio Grande grande novamente, ver a minha cachoeira grande novamente e ver o meu Brasil grande novamente. A gente aí vem passando por períodos problemáticos, mas eu acredito muito no meu Brasil. Nós vamos resgatar o nosso Brasil, resgatar o nosso estado e assim, juntos, né, a nível Brasil, a nível estadual, fazer com que Cachoeira também cresça, né, e possibilitar uma vida melhor para a nossa cidade, para os nossos munícipes, para todos os nossos cidadãos.